Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Meus amados, eu louvo a Deus por estar hoje já na lição de número 12. Faltando apenas uma, a lição de número 13. Isso aí realmente é milagre de Deus, Tantos irmãos, não conseguiram chegar até aqui, É bem verdade que alguns estão em hospitais, outros faleceram, mas é assim esta vida. Mas Deus nos deu este privilégio de estarmos aqui hoje para estudar a lição de número 12 e nós temos que nos alegrar nisto. Então a lição de hoje, o tema dela é o Filho e o Espírito Santo. Esta lição ela vai ser ministrada no dia 22 de março de 2026. O texto áureo desta lição encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 35. Acompanhe a leitura. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A verdade prática. O Filho de Deus cumpriu o seu ministério em plena dependência do Espírito Santo, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia o Filho obedece e o Espírito Santo ele capacita. Os objetivos específicos da lição. O primeiro é mostrar que a concepção de Jesus Cristo foi obra sobrenatural do Espírito Santo. O segundo é explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito Santo. Terceiro, destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. A palavra-chave da lição é dependência. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, ele foi totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Então a palavra-chave da lição hoje é dependência. A introdução é sugerida pelo autor da lição, o comentarista da lição. O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade, desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos. O Pai e o Filho e o Espírito Santo atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, a participação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra da redenção. O primeiro ponto da lição, o Espírito e a concepção do Filho. O segundo ponto da lição, o Filho e a sua relação com o Espírito. E o terceiro ponto, a Trindade e a missão redentora. Nós estamos estudando as lições bíblicas adultos, quarto trimestre de 2026, onde tem como título a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas distintas. O que é Trindade? Trindade é a tríplice manifestação de Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo de Deus. É o modo triuno de Deus existir nessas três pessoas divinas, coeternas, santas, oniscientes, onipotentes, coigual, coeterna, mesma essência, mesma substância. Então, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, era necessário que o Pai enviasse o Filho ao mundo. Por isso que disse um dos profetas: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, houve um processo primeiro histórico para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa preparação histórica, preparando o povo, principalmente os povos pagãos, como por exemplo o rei Ciro, que Deus se utilizou para mostrar e apontar a vinda do seu filho ao mundo. Em Esdras, capítulo 1, versículo 2 e 3, está escrito:
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Quem está em Judá, quem há entre vós, todo o seu povo, seja seu Deus, e com ele suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, o pai, ele se utiliza aqui desse homem ímpio, do rei Ciro, né, para a sua obra redentora. Mas o filho, mas observamos no decorrer da história que também temos um aspecto positivo na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, né, para que o povo entendesse a sua majestade, a sua unidade, a sua onipotência e a sua santidade, ele chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus. Abraão, sai da tua terra, tua parentela, sai da tua casa, tua parentela, terra que eu te mostrarei, farei uma grande nação, tu será uma bênção. Passagem que todos os irmãos conhecem. Então ele ia alicerçar ali, ele se utiliza do povo de Israel, né, para o seu plano divino redentor. A própria lei, né, o decálogo, também aponta, né, para a moral do nosso Deus. Isso também é uma preparação positiva, né, os 10 mandamentos, né, que foi dado a Moisés. Ele constitui um dos meios usados por Deus a fim de ensinar ao povo aquelas grandes e preciosas verdades já mencionadas, despertando assim a consciência em relação ao pecado. Então a lei foi para isso, para despertar a consciência com relação ao pecado. A lei não veio para salvar, a lei ela veio para apontar o pecado. A lei ela é santa, justa e pura, porque vem de Deus, mas mostra o pecado e aponta para o Filho. Os próprios sacrifícios do Antigo Testamento, né, o sumo sacerdote, ele uma vez por ano, ele sacrificava um animal imaculado, e aquele sacrifício o Senhor recebia como um sacrifício suave e agradável. Então o pecado do povo era, naquela época, perdoado, mas no próximo ano teria que fazer tudo novamente, né? Já era outro sumo sacerdote, ia fazer aquele sacrifício, e assim apontava para Jesus Cristo, né? Aquilo era uma figura, né, que apontava para o que vinha de melhor, que era o sacrifício único, o sacrifício cabal, que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A profecia também, os profetas, Deus se utilizou de homens especiais, né, e para anunciar a vinda do seu Filho. Primeiro, anúncio acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, após a queda, encontra-se em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus profetizando, Deus falando, Deus afirmando que haveria de vir, né, da semente da mulher. O cativeiro também foi utilizado por Deus, porque o povo era um povo teimoso, era um povo que adorava ídolos, era um povo que estava sempre quebrando os mandamentos, as leis. Então o Senhor deixou o cativo na Babilônia, e após esse período de cativeiro, quando eles voltam monoteísta, na crença de um só Deus. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, de chamar Israel, né, que é a oração do povo judeu, dos israelitas. Então tinha que colocar no coração daquele povo que só haveria um Deus através dessa oração, porque Israel, os israelitas, eles adoravam outras nações. A verdade era essa. Então isso foi para colocar nos corações dele que é apenas um Deus, né? E já no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, 1 Timóteo 2,5. Né? Então vamos ver a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, né? Nós observamos que Jesus Cristo ele foi 100% Deus e 100% homem, né? Vamos fazer um breve resumozinho disso aqui que já foi estudado entre nós em outras aulas, mas iremos fazer um pequeno resumo para podermos adentrar na lição propriamente dita. A humanidade de Cristo, a realidade da humanidade de Cristo.
nós observamos que Jesus Cristo, ele chamou-se de homem e também foi chamado homem. Por exemplo, lá em João, capítulo 8, versículo 40, ele diz assim: porém agora procurai matar-me a mim, um homem que vos tenho falado a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. E também ele foi chamado de homem. Por exemplo, quando Pedro está dando seu discurso, após o derramamento do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: varões israelitas, escutai esta palavra, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com muitas maravilhas, sinais e prodígios, sinais que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmos sabei. Entendeu? Então, nós observamos que Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus, né? Porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Além de que tomou forma de homem, o verbo encarnou, né? O Deus deixou a sua majestade e veio habitar no meio de nós, veio tabernacular. Por exemplo, em Romanos 5,15 está escrito: e o dom pela graça que é de um só homem, olha, de um só homem, Jesus Cristo amputou em muitos. Olha, falando um homem também, Jesus Cristo 100% homem, porque é um só Deus e um só homem, né? Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, 1 Timóteo 2,5. Jesus possui também os elementos essenciais da natureza humana, né? Jesus possui um corpo natural e uma alma racional. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui em velar. Isso foi lá em Mateus capítulo 26, versículo 38. Né? Jesus estava triste, ele entristecia, Jesus ficava cansado. Jesus ele movia-se de compaixão. Por exemplo, Jesus, pois, vendo a chorar os judeus que com ela vinha, e também chorando, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Né? Aquele episódio da morte de Lázaro e que Jesus o ressuscitou. Então Jesus, vendo, né, a irmã do Lázaro chorando, também os judeus que com ela vinham chorando, ele moveu-se muito. Isso é sentimento, né, parte humana, né? Então, e porquanto os filhos participam da carne e do sangue, também ele mesmo participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Né? Jesus, ele participou das mesmas coisas, né? Porque tinha que ser ele mesmo, porque só um plano maravilhoso, divino, redentor, o Pai enviando o seu filho encarnado, em um corpo humano, 100% homem. Ele conhecia bastante o homem, também conhecia bastante a Deus. Então essa era a única maneira de reconciliar a humanidade novamente com Deus. Não haveria outra maneira senão esta maneira. Jesus sentia sede. Por exemplo, lá em João 4,6, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte e pediu água, né? Aquela mulher samaritana, aquela passagem maravilhosa de Jesus evangelizando aquela mulher de uma forma realmente tremenda. Então, o texto áureo da nossa lição, já adentrando já na lição propriamente dita, o texto áureo da lição e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Observe que o Espírito Santo aqui tem participação também no nascimento de Jesus Cristo, na concepção do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele vem participando de uma maneira bem notória nas páginas da Escritura, desde da criação, né? E vai ser assim até a restauração de todas as coisas. E respondeu o anjo foi enviado por Deus, então veio da parte do Pai, olha a trindade. Disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, a virtude de Deus, né? Te cobrirá com a sua sombra, é aquela mesma sombra de Êxodo 40, né? O Shekinah, a presença de Deus, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que lhe tinha de nascer será chamado Filho de Deus. Então, desde o ventre de sua mãe, Jesus Cristo era santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, o primeiro ponto da lição, o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. Veja, enviado por Deus, né? Então, a obra trinitária.
o Pai, né, o Espírito Santo e o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então diz assim, ó, enviado por Deus à cidade da Galileia. Então, nós encontramos isso lá no capítulo de Lucas, versículo 26, capítulo 1, versículo 26. O mensageiro visita uma jovem, a Maria, né? E lhe faz uma revelação surpreendente. Eis que em teu ventre conceberá e darás luz um filho. Vê que coisa maravilhosa. O anjo, que são realmente ministros que trabalham, né, para aqueles que hão de herdar a salvação. Então lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26, está escrito: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Veja, por que ele falou aqui no 6º mês? Porque foi a gravidez de Isabel, né? A esposa de Zacarias. Ela estava grávida de João Batista. Então foi nesse 6º mês que o anjo visitou a jovem Maria para dar este anúncio, que iria ser um anúncio mais importante de toda a humanidade, que seria a encarnação do Verbo, que seria a vinda do Filho de Deus ao mundo. Aleluia, glória a Deus. E ainda lhe diz o nome da criança, e põe o nome de Jesus, né, o Salvador. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Maria demonstra perplexidade, não entendendo como isso poderia acontecer, uma vez que ela virgem. Então o nascimento de Jesus foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Não teve participação de José, foi o Espírito Santo que colocou o garoto, né, o bebê, no ventre de sua mãe. Então, isso foi uma concepção sobrenatural. Não tem como explicar. Ele não herdou o pecado da mãe, também não herdou o pecado do pai, porque não teve participação do pai. Né? Mas, irmão Fábio, o sangue que a criança recebia não era de Maria, através do cordão umbilical? Sim, mas isso aí de uma forma miraculosa, né? Foi concebido pelo Espírito Santo, que o garoto não herdou, né, a natureza pecaminosa da mãe e a natureza pecaminosa do pai. O pai não teve participação nenhuma na concepção. Foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Naquele momento, aquela nuvem, né, uma virgem, né, desposada com um varão cujo nome era José. Então a presença de Deus se fez notória quando o anjo diz, né, que a virtude do Altíssimo, né, cobrirá com a sua sombra. Essa sombra aqui é aquela mesma sombra relatada, aquela nuvem relatada em Êxodo 40, versículo 34 e 35. Acompanhe a leitura. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo 40, versículo 34, 35. Então essa sombra, essa presença de Deus, ela dá segurança, ela dá proteção, como deu lá no deserto, lá no monte, também estava dando aqui a Maria e dando à humanidade uma proteção de Deus contra aquilo tudo que o mundo oferece, porque vinha ali no ventre daquela jovem uma pessoa, né, que Deus, um homem, o Filho de Deus, que estava encarnado, que ia mudar toda a história da humanidade. A humanidade estava perdida, mas louvamos a Deus por ter enviado o seu Filho e essa participação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo realmente tem uma participação bem notória em todo o plano da redenção, da criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra se forma vazia, e o Espírito de Deus já pairava. Na formação do homem, soprou-lhe as narinas. Então, o Espírito Santo, ele está atuando desde a criação, desde a eternidade, né? Hebreus 9:14, e pelo Espírito eterno, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno oferecesse a si mesmo imaculado a Deus, né? Purificar as suas obras más para serviço ao Deus vivo. Então,
pelo Espírito eterno, desde a eternidade, lá nos refúgios da eternidade. Aí vem um filho nascido de mulher, nascido sob a lei, que já estava nos planos do Pai. Então, já o tópico 2, né, da lição, já adiantamos. O tópico 3, a pureza da santidade, o Filho. Né? O anjo afirma que o Filho que nascia de Maria seria santo. Essa palavra santo, ágios no grego, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. Né? O serviço divino. No caso, Jesus designa um atributo divino. Ele já nasceu santo, assumiu carne, mas não o pecado. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. A santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei e de oferecer-se como sacrifício perfeito. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito que nos santifica à imagem do Filho de Deus, nosso supremo sumo sacerdote. Ele foi santo, sem pecado. Só é através dele, né, que nós conseguimos realmente a vitória. A vitória que foi dele na cruz, também foi nossa. Vamos ler a palavra de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não é que ele foi 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele foi tentado, mas sem pecado. Né? Aí em 1 Pedro, versículo 1, versículo 19, diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sem mancha, sem pecado. Ele, quando se apresenta a João Batista, quando João Batista vê ele, João Batista diz, já no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Então, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 6, diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Ele é santo desde o ventre da sua mãe, sem pecado. Aleluia. Só este sumo sacerdote poderia oferecer um sacrifício perfeito, uma oblação perfeita, diferente daquelas oblações feitas pelo sumo sacerdote da antiga aliança, né, que era uma oblação feita por homens imperfeito. Era por isso que todo ano tinha que fazer novamente aquela oblação, mas aqui não. Aqui a oblação foi perfeita, né? O sacrifício foi cabal, o sacrifício foi único. Não tem mais que está sofrendo, que está se autoflagelando, de que está oferecendo sacrifício por aí pela esquina. Não. O sacrifício de Jesus foi o último sacrifício, mas foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício cabal, foi um sacrifício único. Por quê? Porque ele era santo, ele é santo, imaculado. Então, ele, de uma vez por toda, foi feito esse sacrifício. O segundo ponto da lição: o Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho e o Verbo, feito carne, ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o ministério do Filho, né? O Filho, ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então porém o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e com o Espírito, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então ali está o Verbo, né? No princípio era o Verbo, lá em João, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Então o Verbo, ele tem a participação em toda a criação, assim como o Espírito Santo também, como criador de todas as coisas também. O Espírito Santo, ele também dá participação da criação. O Espírito Santo, ele é sobre mim,
porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. O Espírito Santo aqui atuando na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, foi lá no batismo no Rio Jordão, quando ele chega diante de João Batista fica perplexo porque o conheceu e disse: eu que careço ser batizado por ti. Ele disse: não, tem que ser assim para que se cumpra toda a justiça. Então ele foi batizado ali pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo teve o início da sua obra na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir daquele momento que começa o ministério de 3 anos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz isso lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16 e 17, quando ele diz: o Espírito do Senhor estava sobre mim, ele estava se cumprindo aqui a profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 61, né? Capítulo 61, versículo 1 e diante, se eu não me engano, capítulo 61 mesmo. Então, ele aqui, agora cumpriu em mim, né? Essa profecia se cumpriu em mim. Ele estava lá no tabernáculo, foi dada a oportunidade a ele para que ele falasse. Então, ele pega a escritura e abre justamente naquela passagem do profeta Isaías. E ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então, ali estava se cumprindo, ali no Novo Testamento, aquela profecia que estava acerca do Messias, acerca do Filho de Deus. Também no seu nascimento se cumpriu a profecia de Isaías 7,14. Portanto, a virgem conceberá e dará um filho, e vos dará um filho, e porá o seu nome, Emanuel, quer dizer, lá em Mateus já diz, Deus conosco, né? O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus, habita em vós. E aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo mesmo Espírito que habita em vós. Nós observamos aqui que o Espírito Santo ele tem participação até na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem participação no nascimento. Ele tem participação, porque foi uma obra sobrenatural, milagrosa da parte de Deus, uma ação sobrenatural do Espírito Santo, e também na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e também vai ser assim na nossa ressurreição. E também o Espírito Santo é assim na nossa vida. Ele nos ajuda, ele pega em nossa mão, ele caminha conosco, ele mostra a verdade, o caminho que realmente devemos seguir. Então iremos agora já para o ponto 3, meus amados. A Trindade e a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é a iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado da humanidade. Vamos ler essa passagem que encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justiça de Deus para com toda a humanidade estava perdida, foi através do seu Filho Jesus. Nós somos justificados, né, por Jesus. Vamos ler a carta de Romanos, o apóstolo escreve aos crentes de Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Justificados, olha, pela fé em quem? Pela fé no Filho de Deus. Então você é justificado se você crê no nosso Senhor Jesus Cristo, você crê no que ele fez no Calvário, no que ele fez por toda a humanidade, então Deus justifica, né? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ali foi o justo pelos injustos para nos conduzir a Deus. Ele sendo justo, né? Ele morreu, ele padeceu, ele sofreu por toda a humanidade injusta para que podemos obter a salvação. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 2,9, veja que passagem linda e que nos revela o amor de Deus, né? O amor do Filho, né? O amor do Espírito Santo, a ação da Trindade na nossa vida. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Eita, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Ele estava lá na glória com o Pai.
Na oração sacerdotal ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique a ti, assim como desse poder sobre toda a carne para que dê vida eterna. E a vida eterna é esta que lhe dê, e a vida eterna é esta: que crê em ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pai, glorifiquei na terra, confirmando a obra que me deste a fazer. Agora glorifica tu, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Lá nos refolhos da eternidade, Jesus já estava diante do Pai, estava lá a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, planejando o plano divino redentor, a redenção da raça humana. Nada pegou Deus de surpresa. O que Adão e que Eva fez lá no Éden, os nossos primeiros pais, o primeiro Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo. O primeiro Adão só trouxe morte. E o nosso segundo Adão, Jesus Cristo, nos trouxe vida, nos trouxe justificação, nos trouxe salvação, nos trouxe redenção. Aleluia. Glória a Deus. Então, a conclusão da lição. Primeiro, ler a sinopse do terceiro ponto. A obra da redenção é trinitária. O Pai envia o Filho, obedece e o Espírito Santo capacita. Então, a obra trinitária é no processo da redenção. O Pai envia, né? O Filho vem e executa a sua obra, e o Espírito Santo vai capacitando, vai regenerando, vai nos levando, vai nos conduzindo a santidade, né? Vai nos aperfeiçoando, vai nos ensinando, vai nos lembrando da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, vai falando, vai glorificando de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, ele glorifica o Filho glorifica o Pai glorifica o Filho, aquela pericorese, né? Aquela relação entrelaçada entre a Trindade, né? O que é bom para o Pai é bom para o Filho. Jesus Cristo e o Pai somos um. Ele falou certa vez isso: eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai vê a mim, né? E a Trindade sempre trabalhando no processo da redenção. A conclusão da lição: reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e ungiu no poder do Espírito. Ao completarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver. Nós vivemos hoje o ministério do Espírito Santo. Quando Jesus estava sendo assunto ao céu, ele disse que não nos deixaria órfãos, e sim enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Então, o Espírito Santo da verdade é que está hoje conosco, esse ministério, o ministério da última dispensação, o ministério da graça. Então, nós já estamos vivendo os últimos instantes. Então, o Espírito Santo é que está nos ajudando, o Espírito Santo é que está nos conduzindo cada vez mais à santidade. Então, o Espírito Santo ele tem participação em tudo, no processo da redenção. Nós estudamos que o Espírito Santo, lá também na antiga aliança, né, ele capacitava homens, né, capacitou Sansão, capacitou Davi, né, Gideão, né, na antiga aliança. Aqueles homens eram dotados de um poder sobrenatural. Então, só o Espírito Santo. E hoje não é diferente, meu irmão. Nós só podemos vencer o pecado, nós só podemos vencer as coisas mundanas com o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas tomou forma homem. E na forma humana, ele teve a dependência, que é a nossa palavra-chave. Ele teve a dependência do Espírito Santo em sua vida. Foi no batismo, quando o Espírito Santo conduziu para o deserto para ser tentado, mas em Lucas capítulo 4, versículo 1, nos dá a informação que ele já foi lá para o deserto cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado. Então, todo o ministério de Jesus Cristo, ele foi pautado por oração, né? E essas orações e a vida dele em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre ao lado de Jesus, os ajudando aquelas ações miraculosas, né? O Espírito Santo sempre com o nosso Salvador. Então foi desde lá,
desde o nascimento, desde o ventre. Quanto mais o Espírito eterno, olha, o Espírito eterno, que pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus. Então, esse plano divino redentor está lá nos refolhos da eternidade. O Pai, Ele foi quem elegeu, Ele foi quem enviou, Ele foi quem arquitetou, o Filho foi enviado, o Filho foi encarnado, tabernaculou, viveu entre nós, né? Mas não estava só, porque ele estava com a dependência do Espírito Santo, pois era 100% homem e 100% Deus. Então ele necessitava como homem que o Espírito Santo atuasse em sua vida. Então foi assim no nascimento de Jesus, foi no seu ministério, foi também na sua ressurreição. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi assim também na sua ascensão, porque ele disse que o Espírito Santo só podia vir, né, para dar início ao seu ministério com a subida dele ao Pai, né, para a destra do Pai, ele sendo assunto, ele sendo recebido no céu, né, a sua ascensão. Então o Espírito Santo desce e hoje estamos vivendo no ministério do Espírito Santo. Então quando você for orar, meu irmão, você peça ao Espírito Santo também. Porque, olha, quando fala primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, aqui não é uma hierarquia, ninguém é maior do que ninguém aqui não. Ninguém é maior não. Assim, no plano da redenção, tem, Jesus disse certa vez, o Pai é maior do que eu. Por quê? Porque ali ele era 100% homem. Então naquele momento sim, mas lá nos refolhos, lá na eternidade, lá na glória, são mesma substância, mesma essência, coigual, coeterno, imutável, onisciente, onipotente, onipresente, todos esses atributos, os atributos naturais, todos os atributos, a santidade de Deus. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa, né? Os vários títulos que o Pai tem, os vários títulos e nomes que o Pai tem, os vários títulos e nome que o Filho tem, e os vários títulos e nome que o Espírito Santo também o tem. Então nós louvamos a Deus por esse pensamento, por esse plano divino redentor, por esse amor do Pai, que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Trindade, ela sempre atuou na redenção, sempre atuará, até na restauração total, até na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com muito poder e muita glória, porque primeiro ele vem buscar os seus santos, aleluia, no arrebatamento, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, mas depois ele vai vir com os seus santos, aleluia, vai ser um renascimento diferenciado para todos aqueles que creram em Jesus Cristo, e ali vai ser novos céus e nova terra, o milênio vai ser implantado, então estaremos com o Senhor para sempre. Meus queridos e amados irmãos, aqui terminamos a lição de número 12, e a próxima lição é a última lição, a lição de número 13, se o Senhor não vier, nós estaremos juntos novamente pela sua tão grande misericórdia. Muito obrigado por estar comigo até agora. Compartilhe este vídeo, dê um joinha. Aquele que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, meu irmão. Aqui a gente não está ganhando nada, o canal não é monetizado, o canal é pequeno, está começando agora. E a gente não pensa nesse negócio de monetizar, não. Eu quero enviar a palavra de Deus, né? Da maneira que eu estou aprendendo, da maneira que eu estou estudando. Depois que eu comecei a fazer esses vídeos, meus irmãos, comecei a comprar mais literaturas, né, comentários bíblicos, para levar para você comentários bíblicos sérios, né, porque tem muita coisa aí que não serve, né? Comentário bíblico para levar a você um assunto da parte de Deus, comentários de textos, dá uma aula que você possa compreender, uma aula que você possa ensinar aos seus alunos sem cometer heresia. Amém, meus queridos? Deus os abençoe e até a próxima aula.